Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link nas suas redes de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo mais uma semana, mais uma lição, a palavra de Deus. E hoje nós estamos encerrando o nosso trimestre que já está deixando saudade. Aprendemos profundamente verdades de Deus neste mundo tenebroso, como a igreja deve se comportar diante desta situação que estamos vivenciando. A igreja de Cristo foi o tema da nossa lição, a igreja de Cristo e o império do mal é o tema geral de nossa lição, e como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esse tema foi o tema geral que nós estudamos e com certeza nós vamos concluir hoje esse tema, mas já com o coração cheio de saudade. Mas não tem problema, você não vai ter a revista, vai ter o conteúdo gravado aqui durante todo esse trimestre. Se quiser revisar, só é acessar lá o site da Rede Brasil, procurar lá na pasta da Escola Bíblica Dominical, acessar o vídeo daquela lição que você quer revisar e o conteúdo vai estar lá prontinho, você vai estar vivenciando esta lição que estamos concluindo hoje. Queremos também aproveitar este momento, não posso deixar de enviar aquela saudação calorosa para os nossos irmãos da terceira idade, nossos irmãos do PROAT. Como fazemos aqui todos os domingos, aí abra os seus braços e receba aquele abraço bem gostoso do pastor Ailton, da irmã Judite. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Vamos orar neste momento, pedir a bênção do Senhor em favor do nosso culto nesta manhã, de nossa escola dominical. Se você puder, feche seus olhos e ore conosco nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento especial que nos concede de podermos estar em tua presença, de podermos contemplar, Senhor, a tua criação e poder, Senhor, nesta manhã estar diante de ti, na tua presença, para te adorar e aprender a tua santa e gloriosa palavra. Queremos pedir uma bênção em favor dos teus filhos neste momento, Senhor, que estão sendo alcançados através da Rede Brasil. Ajuda-os, Senhor. Tu sabes, Senhor, as suas necessidades. Tu sabes, Senhor, o que eles precisam. Ministra, Senhor, nesta manhã, ó Pai, aos seus corações, para a honra e a glória do teu nome. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, teu filho, dando força, saúde, vigor, firmeza, evangelista Sonivaldo e a todos que estão envolvidos na produção deste trabalho, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar a Deus com os cânticos congregacionais, como se você está aqui, se ligou neste momento a sua TV e diz: pastor, eu não tenho uma harpa cristã, não tenho como acompanhar. Não se preocupe, estaremos colocando aqui em tela a letra do hino para que você possa participar deste grande e lindo coral. Vamos convidar neste momento o presbítero, irmão Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos aqui para adorar o nome do nosso Deus, pois Ele é digno de toda glória e toda honra. Gratos a Deus estamos, agradecemos também a oportunidade que o Escalada nos deu nesta manhã para adorar ao Senhor convosco. Vamos com muita alegria fazer um grande coro e adorar o nome de Jesus.
vamos declarar o nosso desejo de servir a Jesus. Hino de número 147, quero eu seguir-te, eu servir-te, ó meu Rei Jesus. Glória a Deus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, declare isto, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia, glória a Deus. Este é o nosso desejo, é o nosso prazer, servir ao nosso Deus e dar-lhe louvor. Aleluia. Hino de número 248, amados, ainda, hosana e glória. Aleluia. Glória a Jesus. Já perto de Betefage, o mestre ordenou: ó, ide à aldeia que avistando estou, trazei-me um jumentinho no qual ninguém montou. Dizei aos que perguntem, Jesus requisitou. Hosana e glória davam ao Senhor Jesus, o Rei que vem trazendo amor, poder e luz. Também vem concedendo eficaz perdão, por isso louvavam de todo o coração. Trouxeram um jumentinho no qual Jesus montou, com ramos o caminho o povo enfeitou. A que de Sião é filha, ó logo lhe dizei, não temas, mas exulta, aí vem o teu Rei. Hosana e glória davam ao Senhor Jesus, o Rei que vem trazendo amor, poder e luz. Também vem concedendo eficaz perdão, por isso louvavam de todo o coração. No Monte das Oliveiras ouviu-se um clamor: bendito o Rei que é vindo em nome do Senhor. Jesus diz aos que o mandam calar a multidão: se estes se calarem, as pedras clamarão. Hosana e glória davam
ao Senhor Jesus, o Rei que vem trazendo amor, poder e luz. Também vem concedendo eficaz perdão, por isso louvavam de todo o coração. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos concluindo a nossa lição desse trimestre. Estamos na 11ª lição, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. O texto áureo está em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. A verdade prática nos diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título O Reino de Deus no Mundo. O segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. E o terceiro tópico, os males de uma vida no mundo. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23 e Gálatas capítulo 4, versículos 3 ao 7. Vamos fazer neste momento a leitura do nosso texto base, de nossa lição. Se você não tem em casa aí uma Bíblia ou a revista da escola, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto aí em sua tela para que você possa nos acompanhar. Vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 21 nos diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer a leitura da sua palavra nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura de tua palavra, que foi realizada nesta manhã, Senhor. E queremos pedir pelo teu Santo Espírito, que tu venhas, Senhor, nos ajudar a extrair as verdades, Senhor, que estão expostas nesta lição, ó Deus. Ministra pelo teu Espírito, através da tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Nos ajuda, nos ensina a estarmos a cada dia mais à altura de súdito do reino, Senhor. De vivermos esta ética, a ética do reino. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom estar aqui na casa de Deus, como é bom estar aqui nesse domingo para glorificar e exaltar seu santo, eterno e poderoso nome. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na Escola Bíblica Dominical.
E a Escola Bíblica Dominical é um culto que acontece aqui na Rede Brasil, mas um culto que também está acontecendo aí na sua casa e que também acontece aonde você estiver, com o coração disposto para adorar e bendizer o nome do Senhor. Querida irmã em Cristo Jesus, todo culto é formado, ou seja, ele é composto, ele inicia com louvores, depois vem a leitura e a exposição da palavra de Deus, temos o momento da oração, mas no culto também temos um momento muito importante, que é o momento da oferta, é o momento do ofertório. E ofertar, querido irmão em Cristo Jesus, é um ato de um coração agradecido, é um ato voluntário. Então, nessa manhã de domingo, entenda que oferta é um ato que parte de um coração agradecido a Deus. Se você pode fazer esse trabalho neste dia de domingo de manhã, faça com o coração agradecido, faça ao Senhor de maneira voluntária. Eu quero deixar um versículo para você, um versículo para todos nós, que está registrado no livro de Gênesis. Se você puder abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 27 do livro de Gênesis, capítulo 27, do versículo 18 até o versículo 22, que tem por título, a epígrafe tem o seguinte título: A coluna de Betel. Eu vou ler o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: E a esta pedra, que tem um posto por coluna, será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o dízimo é uma doutrina bíblica. Antes mesmo da lei ser instituída, o dízimo já era uma prática comum entre o povo de Deus. Você verifica isso justamente em Gênesis capítulo 27. É Jacó quem faz esse voto ao Senhor de poder dar o dízimo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está no trabalho, você que está em casa, muitas vezes impossibilitado de ir ao templo. Então, pensando justamente em você e utilizando-se dos recursos tecnológicos que nós temos, vai aparecer agora na sua tela o site da igreja, que facilita esse momento de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. O site é esse, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, você vai ver um botãozinho na parte superior da tela que tem um título Quero Contribuir. Quando você clicar nele, você vai ser redirecionado a outra página e, dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar o dízimo, você pode dar uma oferta, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode também contribuir com o sistema social da igreja. Então, querido irmão, dependendo da natureza da sua oferta, você pode justamente fazer ainda nessa manhã. Passando essa tela, aí vem as contas da igreja. Tem a opção de ter o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do país, e temos as contas nos bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Banco do Bradesco. E o beneficiário chama-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo na parte de baixo está aí o CNPJ, que por sinal o CNPJ da igreja é a chave do Pix. Deixa eu repetir para você, olha, 10.632.404.1000 ao contrário e o dígito de número 51. Então é a chave do Pix. Só tenham cuidado de lembrar que na hora que você for fazer qualquer tipo de depósito, seja pelas contas bancárias, seja pela chave do Pix, lembre-se de verificar o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, é bom deixar claro, e logo na parte final nós mostramos ali, ó, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sempre tendo esse cuidado. E você está percebendo que ao meu lado está aparecendo as contas, está aparecendo aí a agência, está aparecendo a chave do Pix. E eu quero convidar você nessa manhã de domingo para nós fazermos uma oração de agradecimento. Vamos orar ao Senhor agradecendo pelas bênçãos recebidas, vamos orar a Deus pela sua graça que Ele nos tem concedido. Nessa oração também, vamos orar agradecendo
por tudo que Ele tem colocado sobre a nossa mesa. E vamos orar para que Deus abra porta de trabalho, principalmente para quem está desempregado, é claro, né? Abrir portas de trabalho, abençoar seu povo na terra. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial. Nos acompanhe nessa oração nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, estamos diante de Ti, queremos Te agradecer pelo pão que Tu coloca em nossas mesas. Queremos Te agradecer, Pai, pelos nossos empregos, queremos agradecer pela vida, queremos agradecer principalmente pela nossa salvação em Cristo Jesus. E queremos uma bênção especial sobre o Teu servo que nesse momento está de cabeça baixa, outros ajoelhados, clamando e pedindo uma porta de emprego. Deus, abre uma porta de emprego para quem está parado. Usa de misericórdia, meu Deus, com o Teu povo e não deixa faltar o pão de cada dia. Pai eterno, nós queremos Te pedir isso e nesse momento Te agradecemos no nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e dessa feita eu quero chamar, com a autorização do pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais, o presbítero Jailson Aguiar, para louvar e agradecer a Deus conosco nessa manhã de domingo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. 407, o Criador bendito. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a Ti, ó Pai contritos, buscamos com confiança, nos deste em herança a glória sempre eterna, o pão da vida eterna, ó manda-nos dos céus, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama por Teu consolador, unidos esperamos o Teu celeste ensino, ó manda suplicamos por Teu poder divino, aceita este hino que nós a Ti cantamos, pois gratos Te louvamos por Tua salvação, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama em Teu consolador, o coração se alegra e a alma está contente no dia em que se entrega ao Deus onipotente, que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é um remido por Cristo Salvador, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama por Teu consolador. Amém. Queridos irmãos, chegamos a um momento especial, momento da exposição da palavra do Senhor e como já informamos, hoje nós estamos concluindo o nosso trimestre abençoado, com certeza Deus falou aos nossos corações através da lição em que estudamos nesse terceiro trimestre de 2023. O tema geral, só para refrescar a memória, o tema geral de nossa lição é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E durante este trimestre nós estivemos estudando a série de lições com relação ao império do mal, os
ataques do império do mal à igreja do Senhor. E o autor da lição, o pastor Douglas, nos trouxe da lição de número 1 à lição de número 8, nos trouxe estes ataques do império do mal à igreja. E só para revisar, temos uma visão panorâmica e a título de revisão do que estudamos esse trimestre, da lição 1 à lição 8, o pastor Douglas esteve abordando sobre o império do mal, os ataques do império do mal à igreja, e da lição 9 à lição 13 ele esteve respondendo como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E rapidamente vamos fazer um ping-pong aqui, rápido, para que possamos ter uma visão geral de nossa lição. Observe, na lição de número 1, nós estudamos sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, e ali o pastor Douglas conceituou este espírito da Babilônia como o espírito de rebelião contra Deus, seus valores e a sua palavra, e mostrou que este espírito atua nas mais diversas áreas. Atua na área econômica, atua na área da educação, na área da política, na área cultural, na área religiosa. Este espírito, ele influencia este mundo tenebroso contra Deus e contra os seus valores. E ao mesmo tempo o pastor Douglas reforçou naquela lição que cada um de nós precisamos reafirmar a nossa identidade e os valores estabelecidos pela palavra de Deus que são imutáveis. Na lição de número 2 aprendemos sobre a deturpação da doutrina do pecado, a relativização dos valores, e mais uma vez fomos exortados a reafirmar que a Bíblia é a palavra de Deus e que quem define pecado é o próprio Deus. Não é nenhum estatuto normativo, nenhuma constituição humana que define pecado. Quem define pecado é a Escritura, é o Criador que estabeleceu todas as coisas. Na lição de número 3 aprendemos sobre o perigo do ensino progressista, e nesse ensino progressista nós aprendemos que o espírito da Babilônia ele traz uma proposta de progresso sem Deus. É viver uma vida de progresso sem Deus, e nesta vida de progresso, mais uma vez, traz o discurso da relativização dos valores, a desconstrução das verdades bíblicas em nome do progresso, mas um progresso sem Deus. Na lição de número 4, que diz quando a criatura vale mais que o Criador, nós aprendemos aqui a inversão dos valores, onde Deus é tirado da sua posição e o homem é entronizado na posição de Deus, onde a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno, nós reafirmamos ali a nossa fé, reafirmamos ali os valores da santidade da vida. Foi trabalhado o ataque desse espírito da Babilônia na legalização do aborto, na divulgação e defesa do aborto, e nós ali reafirmamos a nossa fé na vida, reafirmamos a nossa fé na santidade da vida e nos valores da palavra de Deus. Na lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, nós estudamos que esse espírito da Babilônia ele procura desconfigurar o propósito para o qual Deus constituiu o homem. Ou seja, o homem ele foi constituído para viver, ou foi com 3 propósitos: de procriar, de prover e de proteger. O espírito da Babilônia ele vem desconstruir este homem, vem relativizar esse conceito de masculinidade, tirando do homem o seu propósito e a missão para a qual Deus o constituiu. Assim também como na lição 7, desconstrução da feminilidade bíblica. Então, observe, ao desconstruir o homem como provedor, como procriador e como aquele que vai proteger, aí o espírito da Babilônia também atua na desconstrução da feminilidade bíblica, e aí o feminismo, podemos ver aqui um dos braços dessa desconstrução, feminismo, onde descarta completamente a figura do homem e a mulher passa a assumir o papel que era do homem, excluindo o próprio homem do seu ciclo social.
E aí reafirmamos, a partir do Gênesis, tanto na desconstrução da masculinidade bíblica, reafirmamos os valores da palavra de Deus ali, com relação ao que Deus projetou para o homem, como também destacamos o que Deus projetou para a mulher. E aprendemos que ambos foram feitos iguais. Iguais o quê? Iguais em valor, iguais em dignidade, iguais em respeito, mas foram feitos diferentes, cada um com a sua particularidade. Ali reafirmamos esses princípios. Na lição de número 8, transgênero, nós reafirmamos novamente o Gênesis, que é o manual do fabricante. Destacamos o Gênesis, essa questão do transgênero, a relativização da identidade, da sexualidade humana, e reafirmamos ali que o homem é macho e a mulher é fêmea. Só existe dois gêneros, gênero masculino e gênero feminino. E o que passa disso é perversão, é desconstrução do princípio bíblico. Na lição de número 9, aí entramos no novo estágio. Quanto da lição de 1 ao 8, estivemos discutindo a Igreja de Cristo e o Império do Mal, o confronto do Império do Mal à Igreja. Na lição de número 9 em diante, nós estivemos estudando como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ou seja, em face a todos esses ataques, como a igreja ela pode viver, como a igreja ela deve se comportar. E aí na lição de número 9 nós aprendemos uma visão bíblica do corpo. E aprendemos de que Deus constituiu o homem e ao constituir Deus estabeleceu princípios. E aprendemos ali, entre tantos princípios, de que o homem ele foi criado sim para a glória de Deus e que o corpo humano é templo e morada do Espírito Santo e que o homem haverá de prestar conta diante de Deus pelo que ele faz com o seu corpo. E aí, com relação à igreja, a verdade é muito mais profunda porque o homem passa agora a ser templo e morada do Espírito Santo. Então aprendemos ali naquela lição e fomos exortados a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de comunhão com Deus. Na lição de número 10, renovação cotidiana do homem interior, nós podemos aprender que apesar de todos esses ataques que sofremos, seja perseguição, seja tribulação, seja angústia ou qualquer que seja a adversidade deste mundo, nada pode destruir a nossa comunhão com Deus ou a nossa vida de relacionamento com Ele. E Paulo descreve isso naquele texto magistral, quando ele diz que ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o homem interior se renova dia a dia. Então Paulo mostra que apesar das perseguições, e aí o personagem utilizado para isso foi o próprio apóstolo Paulo, mostrando que apesar de suas perseguições, das suas lutas, das adversidades em sua vida, mas ele diz, olha, eu sigo caminhando renovado pelo Espírito a cada dia, apesar de todas as circunstâncias ao nosso redor. Isso mostra de que as lutas e as adversidades não podem e não têm o poder de tirar a nossa fé, a nossa alegria, o nosso fervor em Cristo Jesus. Na lição de número 8, aprendemos sobre cultivando a convicção cristã, e o autor ele trouxe uma perspectiva muito interessante, porque ele fala da convicção cristã no seu tríplice aspecto, no seu aspecto espiritual, no seu aspecto moral e no seu aspecto social. E ali nós fomos convidados a cultivar esta convicção. E ele nos lembrou de que, mesmo sendo cristãos, nós precisamos orar constantemente, precisamos ler a Bíblia constantemente, precisamos jejuar, precisamos manter a comunhão com Deus e não só manter esta comunhão entre portas, ou seja, essa comunhão que eu tenho lá no meu quarto, no meu altar, ou onde quer que seja na minha casa, no altar, no lugarzinho que eu reservo para adorar a Deus, mas ele disse também que essa comunhão, ela deve ser manifestada, ela deve ser expressa na sociedade. E ao manifestar, ao falar sobre a convicção moral, ele diz assim, ele vai dizer assim, olha, tem que haver uma demonstração desse testemunho. A sociedade tem que ver esta comunhão que você experimenta no quarto, experimenta no seu local de oração. A sociedade precisa ver, não só no seu posicionamento
diário, mas também no seu relacionamento social, e aí ele fala de convicção social. E na lição de número 12, ele nos trouxe uma abordagem sobre sendo a igreja do Deus vivo, ou seja, como nós podemos viver neste mundo. Aí ele responde, primeiro, enfatizando a visão bíblica do corpo. Segundo, renovando cotidianamente o homem interior. Terceiro, cultivando a nossa convicção. Quarto, atentando para a nossa identidade. Somos a igreja do Deus vivo. E se a igreja do Deus vivo, ela é coluna e firmeza da verdade. Não abrimos mão de valores, não abrimos mão da nossa fé. Somos, a igreja é o profeta de Deus a esta nação, profeta de Deus ao mundo, e continuará exercendo a sua missão profética. E hoje nós estamos estudando o mundo de Deus no mundo dos homens. Como podemos viver neste mundo? Como podemos viver neste mundo tenebroso? Aí o autor diz, o mundo de Deus no mundo dos homens, ou seja, dando testemunho em meio a este mundo tenebroso. E o autor da lição, na introdução, ele nos diz o seguinte, coloque aí em tela, por favor, a introdução diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. Abre aspas, o reino de Deus está entre nós. Lucas 17, 21. Nesta lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Glória a Deus. Observe, e aí o autor divide esse primeiro tópico em 3 tópicos, fala sobre a encarnação de Cristo, a mensagem do reino, e fala sobre os valores do reino. Então, observe, o mundo de Deus no mundo dos homens. E o que é o mundo de Deus? E o que é que ele quer falar sobre o mundo de Deus? Ele está falando dos valores do reino de Deus. Ele está falando de vivenciar os princípios do reino de Deus no mundo dos homens, no mundo do pecado, no mundo que está distante de Deus, no mundo que está contra Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, agora como súdito do reino, agora como aquele que vive a ética do reino, mostre-se, brilhe diante desta sociedade. O próprio Jesus disse assim, brilhe vossa luz, ou resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, observe, vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, aqui o autor mostra de que nessa lição, a sua proposição é fazer um contraste entre o reino de Deus e o reino deste mundo. É mostrar o reino de Deus presente e o reino de Deus futuro. É interessante que quando falamos de reino de Deus, podemos falar de 3 aspectos. Primeiro aspecto, o reino de Deus, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Ele, como autor de todas as coisas, como criador de todas as coisas, tem o direito de fato de ser o Senhor de todas as coisas. Ele reina, ele é Senhor sobre a sua criação. Dentro de um aspecto muito mais que está sendo trabalhado aqui da nossa lição, ele fala deste reino presente. Não é o reino sobre toda a criação como Criador, mas esse reino presente e esse reino futuro. O reino de Deus é um reino que começa, e ele mostra aqui, iniciou a partir da encarnação de Cristo. O próprio Cristo é apontado pela profecia que já foi dita aqui, 1 Mateus 1:23, como o próprio Deus conosco. A encarnação do Verbo, Jesus que encarnou, tomou forma humana, dando início aí à manifestação do reino de Deus. E no segundo tópico, subtópico do tópico 1 da nossa lição, existe
a mensagem do reino. Ele descreve sobre a mensagem do reino. E eu gostaria que você pudesse ler comigo nesse momento. Gostaria de pedir tela, por favor. Subtópico 2 do tópico 1, a mensagem do reino. Nós aprendemos no tópico 1 de que o reino de Deus se inicia com o próprio Cristo encarnado. Ele veio e manifestou, mas este reino, ele tem uma mensagem. E qual é a mensagem do reino? Observe que o autor diz o seguinte: após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Mateus 3,2, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Lucas 24, 46 e 47. Vamos ler essa referência? Lucas 24, 26 e 46 e 47. Veja o que o escritor Lucas, ele vai nos dizer. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E o autor continua dizendo: compreende que uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Ou seja, qual é a mensagem desse reino? A mensagem desse reino não é uma proposição de riquezas. A mensagem desse reino não é a proposição de bens materiais. A mensagem do reino é a mensagem direta, é a mensagem de arrependimento, é a mensagem de fé no sacrifício expiatório de Cristo que realizou ali na cruz do Calvário. A mensagem do reino nos propõe não usufruto de bens materiais, mas a mensagem do reino nos propõe uma cruz, nos propõe renúncia. O próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira proposição de entrar nesse reino: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E o que é tomar a sua cruz? Tomar a cruz é manter uma atitude cotidiana de renúncia. Para adentrar este reino, ou neste reino de Deus, a porta de entrada é fé e arrependimento. O arrependimento e fé. Não tem como adentrar este reino sem passar ou sem atender estas duas condições. O próprio Jesus disse: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, se arrependa, tenha fé, tome a sua cruz, ou seja, renuncie diariamente. E se você está disposto a fazer isso por mim, então me siga. Então a mensagem do reino é uma mensagem que nos confronta. A mensagem do reino é a mensagem que nos faz refletir sobre nossa condição de pecado. A mensagem do reino é a mensagem que vai nos lembrar de nossa condição e da grande oferta de graça de Deus para as nossas vidas. Se você, meu amigo, ainda não teve uma experiência com Cristo e está nos acompanhando neste momento, eu quero te dizer: se você quiser ser súdito deste reino, quiser o Senhor como Senhor e Rei sobre tua vida, se arrependa dos seus pecados. Tenha fé em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por ti. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu por toda a humanidade. E a mensagem do reino de Deus é arrependimento e fé. Não há como acessar este reino sem passar pelo arrependimento, sem passar pela fé. E não é apenas fé por fé, é a fé no sacrifício expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Continuando o segundo subtópico agora, terceiro subtópico, que diz os valores do reino. Ele nos diz o seguinte: no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle contra a ira, Mateus 5, 21 e 22, a fuga da imoralidade sexual, Mateus 5, 27 e 28, o casamento indissolúvel, Mateus 5, 31 e 32, a honestidade no falar, Mateus 5, 33 a 37, o não revidar as ofensas, Mateus 5, 38 a 44, a esmola, a oração, o jejum a partir de um coração sincero, Mateus 6, 1, 5 e 16, o não julgar os outros, Mateus 7, 1 e 2, o alerta sobre os dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14, a advertência contra os falsos profetas, Mateus 7, 15 a 23, e a exortação para a prática destes valores, Mateus 7, 24 a 35. Então, nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, Mateus 5, 48. Observe, quando nós estamos falando sobre os valores do reino, eu acredito que o irmão e a irmã que está nos acompanhando neste momento pode lembrar até da lição que nós estudamos, o Sermão do Monte. Estudamos capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde aprendemos ali sobre os valores do reino. Nesse tópico aqui, nós estamos sendo relembrados sobre estes valores, que agora, já que nos arrependemos dos nossos pecados, professamos a nossa fé em Jesus Cristo e adentramos o reino, nós vamos viver agora diferentes. Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora em Cristo Jesus, eu sou liberto não para viver a minha vontade, porque se for para fazer a vontade, eu ainda estou escravo do pecado. A minha natureza, a nossa natureza de pecado ainda está dentro de nós, mesmo sendo pecadores redimidos, mesmo tendo professado, nos arrependido dos nossos pecados, mesmo tendo professado a fé em Cristo, mas continuamos pecando diariamente. E a ética do reino só conseguimos nos submeter a esta ética a partir da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Observe o que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 5, ele diz assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Somos conclamados por Deus a viver agora a ética do reino, não por nossa própria força, embora, claro, estamos falando aqui da ética do reino, estamos falando do processo de santificação. Processo de santificação, ele implica numa ação de Deus sobre o indivíduo e também na força e exercício desse indivíduo também cooperando com Deus. É uma sinergia, é o homem cooperando com Deus. Porque assim como Jesus disse em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o homem não consegue se santificar se Deus não o santificar pela palavra, mas a mesma Bíblia que mostra Jesus orando para que o Pai o santifique, é a mesma Bíblia que em Pedro nos conclama: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Somos conclamados a viver uma vida de santidade, mas por si só nós não conseguiremos viver uma vida de santidade se não houver também a ação do Espírito Santo. O homem não se santifica por si só se não houver a ação do Espírito, e o Espírito também não santifica o homem se o homem não se propuser a viver uma vida de renúncia, de submissão a esse Deus que é santo. Então somos convidados a priorizar o reino de Deus, a viver uma vida de perfeição em Cristo. E vale destacar, quando falamos aqui de perfeição, não estamos falando de impecabilidade. Até porque é impossível qualquer homem não pecar. Paulo nos diz que somos, por natureza, filhos da ira. Paulo vai dizer em Romanos 13, 23, que é o texto
que ele dá o diagnóstico do homem, de Deus sobre o homem, ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos distante de Deus, vivíamos distante dele. Mas Deus, com seu grande amor, com que nos amou, enviou o seu Filho ao mundo. O próprio Jesus disse em Lucas 19 e 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando falamos que precisamos viver uma vida, ou precisamos buscar viver uma vida de perfeição em Cristo, estamos querendo descrever de que precisamos viver uma vida de maturidade, uma vida de busca constante, de nos identificar diariamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora para o tópico 2 de nossa lição, as bênçãos de uma vida no reino. Observe, o autor, no primeiro tópico, falou sobre o reino de Deus no mundo, a encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores do reino. Agora nós vamos ver as bênçãos de uma vida no reino. Que bênçãos nós temos ou nós obtivemos ao adentrar este reino e sermos agora súditos deste reino. Então observe, coloca por favor em tela aí, tópico 2 da lição, as bênçãos de uma vida no reino. Quais são as bênçãos desta vida no reino? Primeiro ele fala da remissão dos pecados. E o autor nos diz o seguinte: aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4 e 3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4 e 4. Qual foi a finalidade? O autor diz: para remir a humanidade da escravidão do pecado. Gálatas 4 e 5. Deste modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Gálatas 3 e 13 e Colossenses 1, 13. Assim, como pecadores, outrora escravos, agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Eu gostaria de convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí próxima, abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E lermos também Colossenses capítulo 1, versículo 13. Veja que o apóstolo Paulo nos diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Observe, nesse último texto que nós lemos aqui, Paulo diz: Ele nos libertou. Outra tradução diz assim: Ele nos libertou do império do mal. Então nós temos aqui um contraste entre o reino de Deus e o império do mal. Ele diz: por natureza nós éramos escravos do império do mal. Então o que é que Paulo diz? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é que Paulo quer dizer? Ele diz: olha, a obra expiatória de Cristo no Calvário proporcionou a autoridade para que Cristo no império do mal pudesse adentrar no império do mal e nos encontrar lá, acorrentados pelos nossos pecados, presos à nossa condição essa irremediável. Mas Cristo foi lá, no império do mal,
Isso, claro, uma aplicação metafórica aqui que o apóstolo Paulo está fazendo. Cristo adentrou o império do mal. Cristo quebrou as nossas correntes, as correntes que nos aprisionavam. Mas não só nos libertou, olha o que é que ele fez. Paulo diz, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão pelos nossos pecados. Ele não só adentrou o império do mal, ele não só nos quebrou as correntes que o poder das trevas tinha sobre nós, mas disse assim, vamos agora, vocês estão libertos. Me acompanhem agora que eu vou transportar vocês para uma nova condição. Vocês estavam no império do mal, mas vocês vão agora para o reino do Filho do seu amor. E neste reino do Filho, vocês têm a redenção dos vossos pecados. Glória a Jesus, que coisa maravilhosa, meus irmãos. A maior bênção que podemos ter, dentre todas as bênçãos que o sacrifício de Cristo nos proporciona, é a remissão dos nossos pecados. Cristo não morreu apenas por aqueles que viveram no primeiro século. Cristo não morreu apenas pelos que viveram no Antigo Testamento. Ele morreu por todos nós. E o seu sacrifício expiatório não perdoou apenas os pecados mais leves. Não perdoou apenas alguns pecados, mas perdoou todos os nossos pecados. Independentemente do que fizemos na nossa vida pregressa, independentemente de quem éramos, o sangue de Jesus nos libertou de todo o pecado e agora somos remidos por Cristo Jesus e habitando agora no reino do Filho do seu amor. Você pode dar uma glória a Deus neste momento, glorificar a Deus por esta bênção maravilhosa que Ele nos proporcionou. Estávamos perdidos, fomos libertos, tivemos nossos pecados perdoados e aqui fomos conduzidos ao reino do Filho do seu amor. O segundo tópico nos fala sobre adotados e herdeiros de Cristo. Ou seja, não só tivemos a remissão dos nossos pecados, mas uma segunda bênção é a bênção da adoção, e não só fomos adotados, mas nos tornamos herdeiros de Cristo. Veja o que o autor nos diz. No outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Se você está aí com sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1, versículo 21, veja que Paulo nos diz. Eu estou lendo da Nova Almeida Atualizada. Ele diz assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Aí versículo 22, agora porém, veja, uma mudança de condição. Qual era a nossa condição no passado? Ele diz, éramos estranhos. Qual era a nossa condição no passado? Éramos inimigos. Inimigos no entendimento. Por que éramos inimigos no entendimento? Pelas más obras que nós estávamos praticando. Mas ele diz, agora, mudança de situação. Agora, contrastando quem vocês eram. Agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Glória a Deus. Paulo disse, lembra a condição de vocês? E Paulo lembra também aos irmãos ali da igreja de Éfeso. Veja aqui que Paulo diz aos crentes de Éfeso, capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia nesse momento. Se não tiver, não tem problema, anote a referência e depois você confere na Escritura. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, ele diz, Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo. O que é que nós vivíamos? Como vivíamos também no passado? Andando em nossas transgressões, mortos em nossas transgressões e pecados. Ele diz, segundo o curso deste mundo, e nós falamos aqui que o mundo aqui tem a simbologia do espírito da Babilônia, todo aquilo que vai de contra a Deus e a sua palavra.
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, vivíamos influenciados pelos valores do mundo e também influenciados pela vontade de Satanás. Ele diz assim: entre eles também nós todos andávamos no passado. Que mais? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Estávamos perdidos, estávamos influenciados pelo mundo, influenciados pelo pecado e presos em nossa natureza de pecado que constantemente nos afrontava contra Deus. E aí Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ou seja, Paulo nos diz, ele ofertou salvação para nós, não é porque nós éramos bonzinhos. Ele ofertou salvação para nós, não é porque ele olhou na humanidade e viu que alguns tinham um coração melhor e outros piores, então vamos pegar os melhorzinhos. Não, Paulo diz não. Esse diagnóstico paulino é um diagnóstico universal. Todos nós andávamos influenciados pelo mundo, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a nossa vontade, andando segundo a inclinação da nossa carne, de nossos pensamentos. E Paulo diz, éramos por natureza filhos da ira. Mas aí Deus olhou para nós, e Paulo diz, ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O que foi que ele fez? Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, ele nos deu a oportunidade de rever a nossa posição, de resolver o nosso problema. E esse problema só pode ser resolvido por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele diz, ele foi rico em misericórdia, nos amou e ofertou a salvação para cada um de nós. E agora nós vivemos uma nova condição. E qual é a nossa condição? Somos filhos por adoção e herdeiros com Cristo. E queridos irmãos, ainda continuando, nós já estamos caminhando para o término de nossa lição. O autor continua dizendo no subtópico 2, tópico 2, o seguinte: Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado da nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e vida eterna. Ao sermos aceitos, fomos transformados em filhos para o louvor e glória. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Ou seja, este ato de Deus de enviar o seu Filho, de por meio do seu Filho, nos libertar do império do mal e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, nos dá uma nova posição em Cristo. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo falou isso no livro de Efésios. Estamos sentados nas regiões celestiais, estamos agora numa nova posição em Cristo. Fomos agora filhos, somos adotados, filhos por adoção, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, somos a noiva do Cordeiro, templo de Deus, morada de Deus, nós somos a lavoura de Deus, cooperadores de Deus, somos chamados família de Deus. Todas estas benesses são decorrentes agora de uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida no reino de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, se de repente você diz assim, olha, meu Deus, eu estou vivendo um momento tão difícil na minha vida que eu não tenho nem motivos para glorificar a Deus, eu quero te dar estes motivos aqui. Teus pecados foram perdoados, estávamos caminhando para o inferno, estávamos caminhando para a destruição, mas Ele, pelo seu grande amor com que nos amou, enviou o melhor de si, enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E este Filho pagou o preço,
E não só pagou o preço, mas nos libertou das mãos de Satanás, do poder do pecado, do poder de Satanás, e nos transportou agora para o reino do Filho do seu amor. E agora temos os nossos pecados perdoados, somos herdeiros de Deus, somos filhos adotados, pertencemos a Ele, e Ele tem ciúme de nós. Glorifique a Deus nesta manhã maravilhosa, nesta manhã, que coisa boa estar na presença de Deus, aprendendo a sua santa palavra. E para concluir, queridos irmãos, o terceiro tópico fala sobre os males de uma vida no mundo. Em contraposição às bênçãos de uma vida no reino, quem vive no mundo vive uma vida de escravidão no pecado. E o autor deixa claro a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Viver fazendo a minha vontade não é ser livre. Tem gente que diz, eu sou livre, eu faço isso, faço aquilo que me der vontade porque eu sou livre. Não é livre. Se você usa a sua liberdade para pecar, você não é livre. Paulo diz, você é escravo do pecado. Jesus disse, você é escravo do pecado. Somos livres quando temos a liberdade de fazer a vontade de Deus, contrariando a nossa vontade. A verdadeira liberdade é a liberdade que eu tenho em contrariar aquilo que a minha natureza está me impedindo para fazer. Somos livres, sim. Como cristãos nós somos livres. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, como é que vocês são livres? Vocês não podem isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não. Nós podemos, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Eu posso pecar? Posso. Eu posso viver uma vida dissoluta? Posso. Mas apesar da natureza de pecado que há dentro de nós, nos inclinar para o pecado, ainda pelo fato de termos o direito de fazermos isso, ou termos, melhor dizendo, a liberdade de fazer isso, mas não fazemos. Essa é a verdadeira liberdade. Eu posso fazer, mas não faço. Eu posso fazer, mas não quero. Eu posso fazer, a carne pede, mas eu não vou fazer. Por quê? Eu tenho uma consciência de quem me chamou para ser súdito do reino. De quem me chamou e disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preferimos viver perseguido neste mundo, a sofrer neste mundo, a gozarmos da felicidade deste mundo e na eternidade vivemos uma eternidade sem Deus. Neste mundo tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Subtópico 2 fala sobre os filhos da ira e condenação eterna. Ele diz o seguinte: as Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. E para concluir, queridos irmãos, gostaria de ler aqui a conclusão do nosso trimestre, que sintetiza tudo que nós estudamos hoje. Que diz o seguinte, coloca por favor em tela, a conclusão diz assim: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, Lucas 17:20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja
cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. E a nossa oração é que você, meu irmão, minha irmã, continue perseverando na fé, continue renunciando ao pecado. Sabemos que Satanás, ele usa diversos meios para confrontar, sobretudo, a família, para confrontar os seus filhos, confrontar a família, confrontar você, confrontar a igreja. Mas esta lição nos ensinou que, apesar de todos esses ataques, precisamos viver firmes na nossa identidade, nos mantermos firmes como igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. E queremos agradecer a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que esteve aqui conosco. E se você não é evangélico, esteve nos acompanhando neste momento, e esta palavra tocou o seu coração, tome sua decisão para Jesus. Esta vida tudo passa, tudo aqui é passageiro. A vida real é a vida eterna, porque estaremos eternamente com Deus ou eternamente sem Ele. E a escolha não é dele, a escolha é nossa. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus, agradecer a Deus por tudo quanto Ele nos concedeu. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos nesse momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse trimestre tão abençoado que nos concedeste, ó Deus. Esse trimestre, Senhor, que pelo Teu Santo Espírito e através da Tua palavra, pudeste, Senhor, nos exortar, ó Deus, abrir os nossos olhos para o ataque ou os ataques do império do mal à Tua igreja, às famílias, a cada um de nós. E queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua misericórdia foi exercida a nos proporcionar este momento especial de aprendermos estas verdades, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Tu sabes que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Vem nos ajudar nesta manhã. Vem abençoar a cada um dos Teus filhos que foram alcançados através desta programação. Que o Teu Santo Espírito esteja orientando a cada pai, a cada mãe, Senhor. Esteja orientando a cada filho, ministrando a Tua palavra, Senhor. Expulsando, Senhor, do meio da família, este espírito de rebelião, este espírito de desobediência ao Pai. E ministra as Tuas verdades nas famílias, restaura as famílias para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nós cremos piamente em Tua intervenção. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir, ó Pai, continua ajudando o nosso pastor, Senhor, ao superintendente da Rede Brasil e a todos, ó Pai, que estão envolvidos na produção deste trabalho. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, nós os aguardamos na próxima semana, neste mesmo horário. Estaremos iniciando um novo trimestre para a honra e a glória do nome de Jesus. E não desligue sua TV, temos aí uma programação especial feita exclusivamente para você, com toda certeza. Deus vai continuar falando ao seu coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.